Leitura de contos para você. O texto a seguir é de propriedade exclusiva de Rafael Luiz Ferreira. O seu e-mail estará aqui embaixo na descrição do vídeo. Escute agora. Anjos Underground. Aquele não tinha sido um bom dia para Eduardo, por mais que ele não se lembrasse do que tinha acontecido na metade do tempo. De fato, não deveria ter sido grande coisa, já que ele terminou no porta-malas de um carro deixado no meio da mata e com uma dor de cabeça do caralho que parecia ter saído de um inferno. Ele conseguiu sair dali graças à tranca velha e disfuncional do carro e pôde analisar sua situação com mais calma. Ele estava bem mais ferrado do que parecia. Primeiro, suas roupas estavam todas sujas de sangue. Segundo, tinha um corpo de um homem morto que ele não sabia quem era no porta-malas, com a cabeça estourada. Para terminar, ele estava no meio do nada, no fim do mundo, no cu do Judas. E não havia sinal, obviamente. Nada de Uber ou Google Maps. O sol tinha se posto, então até a luz lhe faltava. Eduardo sabia que não deveria brincar com essas coisas, mas pensou consigo que não tinha como ficar pior, até ele olhar para o banco traseiro do carro e perceber que havia mais um corpo ali. Um que não coube no porta-malas. 2 corpos e um cara todo sujo de sangue. Isso seria uma história e tanto para a polícia. E sua amnésia era tão convincente. Que dia de merda. Por precaução, cobriu a mão com algumas folhas do chão e partes de sua roupa para não deixar suas digitais. Embora não soubesse ao certo por quanto tempo ficou dentro daquele carro junto dos corpos. Analisou o rosto do primeiro, um velho com bigode e cabelos grisalhos, a parte que ainda estava inteira de sua cabeça. Usava terno. Apenas nesse momento, Eduardo notou que também vestia um. E se não fosse pelo sangue e os miolos, pareceria como uma celebridade ou um guarda-costas com estilo. Um sentimento estranho no seu peito fazia ele pensar que deveria reconhecer aquele homem, mas nada lhe vinha à mente. Com o segundo corpo foi a mesma coisa, exceto pelas roupas e um objeto estranho em sua boca. Esse era barbudo, porém mais velho que Eduardo. Abriu a porta e checou o objeto peculiar, sujo de sangue e saliva. Era um punhado de pelos enrolados por uma corda e meio que tinha um petisco para cachorro. Deduziu que era um objeto simbólico de algum tipo. Guardou no bolso sem saber o motivo. Não precisou ter 1000 de QI para entender que 2 buracos nos vidros de carro queriam dizer. Ao que dava a entender, houve uma tentativa de assassinato, 2 disparos, 2 mortos quando era para ter 3. Talvez não tivesse percebido o vacilo. Escondeu os corpos e jogou o carro para fora da estrada. Por que não tacou fogo no carro e se livrou das provas, então? Uma pergunta relevante, porém boba ao mesmo tempo. Gasolina estava o olho da cara. Nem se fosse para se safar, isso seria um bom motivo para desperdiçar. Meu dia de sorte, pensou ele, considerando-se suave, irônico ou trágico enquanto vasculhava o carro. Como ironia, teve apenas uma coisa que ele encontrou no carro que lhe agradou de verdade. Era uma bolsa surrada que estava atrás do primeiro corpo. Eduardo sabia por instinto o que tinha ali dentro e se alegrou ao ver uma peça de roupas limpas. Pegou a camisa e cheirou, duvidando da sorte. Não estava tão ruim assim. Ao menos dava para usar um tempinho. Algo lhe chamou a atenção. Então Eduardo prestou atenção ao símbolo da marca da camisa, Lacoste, em letras grandes, e acima havia o que parecia a silhueta de um pássaro, talvez um corvo. Original, né? Eduardo pensou com ironia. Não sabia se as roupas lhe pertenciam, porém uma impressão lhe dizia que tinha as comprado. É isso que acontece quando se acredita em vendedores de esquina. Ele estava pronto para sair dali. O carro tinha sido largado numa ribanceira e Eduardo decidiu subir pelo caminho deixado pelas marcas das rodas da terra macia. Nunca que ele ficaria numa floresta de noite. Ele não era louco. Não é esse ponto. Porém, quando encontrou uma estrada, ele sentiu um mau pressentimento assim que um cachorro caramelo apareceu no meio da rua e veio em sua direção. O cão olhou para ele como se o reconhecesse e abriu a boca. Não era para você ter matado ele, disse o vira-lata com uma naturalidade surreal. A voz era familiar. Por que tu fez isso, cara? Nós confiávamos em você. Eduardo ficou em silêncio, pensando e se esforçando para tentar lembrar. O nome estava na ponta da língua. Álvaro?
disse Eduardo, mais para si mesmo do que se referindo ao cachorro que assentiu. Quem mais seria? E por que você está desviando da pergunta? Vamos, fala logo por que você fez isso, seu filho da mãe. Várias fisgadas de dor insuportáveis em sua cabeça tiraram sua atenção por um segundo, até que tudo se clareou de repente, como se um quebra-cabeças fosse montado instantaneamente em sua mente. Eduardo sabia o que ele era e o que estava fazendo naquele carro. Ele era um anjo da guarda, um bem azarado, e a pessoa no banco traseiro era seu protegido, que teve ainda menos sorte. E aquele cachorro era um dos seus colegas de trabalho. Não fui eu, disse Eduardo com sinceridade, ainda se recuperando da dor de cabeça. Sei, vou fingir que acredito, latiu Álvaro, que era uma fada animalesca. Sabe como a chefe está furiosa por causa disso? Era para você levar o cara até Belo Horizonte, mas aí eu te encontro aqui no interior, fedendo a sangue e traição. Eu não traí ninguém, insistiu Eduardo, mas soando calmo, porque sabia que Álvaro podia ser o motivo. Então pegou o objeto simbólico do seu bolso e mostrou ao cão. Viu? Armaram pra gente. Foi um assassinato planejado. Álvaro pensou por um tempo, olhando para Eduardo enquanto tentava se decidir se o que ele dizia era verdade. Depois resmungou. Aposto que foi ideia do Mateus. Você não é desse tipo. Com certeza foi o Mateus que te meteu nessa, aquele vendido. O Mateus está morto. Assassinaram ele também, assim como eu. Como bênção, Eduardo tinha ganhado a regeneração ao possuir um corpo de um humano. Não foi sua intenção, mas às vezes isso ocorria com anjos. E uma vez que isso acontecia, ele não podia mais voltar atrás. Por isso teve que arranjar um emprego. A empresa de guarda-costas em São Paulo tinha uma grande reputação e foi sua melhor escolha. Entretanto, agora essa reputação estava em jogo. Tudo isso por causa de um serviço simples, por causa daquele protegido. Alguém queria ver ele morto e conseguiu, concluiu Eduardo com um tom mais sério e introspectivo. E o que vamos fazer? Não é óbvio? Disse Eduardo. Vamos atrás de quem fez isso. Quem você acha que foi? Virou adivinho por acaso? Eu tenho uma ideia, disse ele com alguém em mente. Roberto não tinha muitos inimigos. Quero dizer, não tantos com influência e coragem suficiente para ordenar um assassinato. Temos que voltar para a cidade. Mais uma coisa, quando a gente chegar lá, vou precisar que você faça uma coisa por mim. Em seguida, Eduardo contou para Álvaro seu plano e pediu para ele fazer algo por ele. Eduardo precisaria de alguém comunicativo para a missão, e ninguém podia superar aquele vira-lata caramelo desbocado. Álvaro soltou um uivo de empolgação e andou pela estrada em direção à capital. Eduardo esperou um segundo, imóvel, até que Álvaro desapareceu diante de seus olhos. Aquele era o caminho secreto que fadas podiam criar, e Eduardo atravessou. No que pareceu 2 passos, ele parou numa outra estrada, que ficava a 1 quilômetro da cidade. Ele podia vê-la se estendendo como o mar pelo horizonte e além dele. Era como uma floresta de concreto, como o clichê dizia, mas ele gostava disso porque era seu habitat. Depois de pegar um bonde e 2 ônibus, Eduardo estava perto do centro e sentia a vida da cidade em todas as pessoas que circulavam por aí, mesmo à noite. Uma multidão constante que não se importava com sua existência e não fazia ideia do mundo que existia além de sua bolha fina e frágil que eles chamavam de cotidiano. Um coexistia com o outro sem uma parte saber. Era uma coexistência igualmente debilitada. Às vezes, o mundo irreal para os humanos mostrava-se para eles, mesmo que por uma brecha ou um descuido, e isso trazia grandes consequências. No entanto, havia lugares que eram compartilhadas mutuamente, zonas neutras. O bar do seu Jorge era um desses lugares, e era infestado de vampiros, além de ser o ponto de encontro de um dos seus líderes de comunidades, Veríssimo, a pessoa que Eduardo queria encontrar. Só havia uma comunidade que queria ver Roberto com um buraco na cabeça mais do que ninguém. Afinal, Roberto era uma brecha que podia colocar o mundo deles em risco sério. Lobisomens que criam cultos religiosos na crença de que a origem deles vinha de uma raça alienígena que vivia na Lua era um absurdo sem precedentes. E Roberto se esforçou demais para espalhar essa baboseira por quase toda a cidade. O bar estava agitado com pessoas inundando ao redor das mesas de sinuca e pimbolim. O truco era para os mais loucos, que tinham coragem de apostar até as cuecas. Veríssimo estava analisando suas cartas com um olhar concentrado.
Eduardo comprou um pastel de garapa e esperou até que alguém da mesa se levantasse. Em seguida, sentou-se no lugar vazio e encarou Veríssimo com os olhos. "Posso me juntar a vocês?" perguntou ele como quem não quer nada. Veríssimo olhou de soslaio por sobre as cartas, lançando um olhar profundo e intenso que parecia ser capaz de ver a sua alma. Ele sabia quem Eduardo era. "Sinto muito, já começamos a jogar", disse Veríssimo de um modo mecânico. "Quem sabe na próxima, né?" Eduardo deu algumas mordidas no seu pastel, mas não chegou no recheio, típico do seu Jorge. "Não aceito um não como resposta." Seu tom de voz expressava bem quais eram suas reais intenções. "Não estou aqui para jogar mesmo, dentuço." Veríssimo largou as cartas na mesa e as afastou num gesto demorado, nunca desfazendo o contato visual. Estava tentando emitir sua presença imponente sobre Eduardo para demonstrar quem tinha controle da situação, mas nada daquilo adiantaria para alguém que estava aproveitando seu lanche na maior paz. Prosseguiu alguns minutos e nenhum dos dois falou. Os outros que estavam na mesa se levantaram voluntariamente e foram para longe, e como todos os outros no bar, ignoraram Eduardo e Veríssimo de propósito. "Veio me matar?" Veríssimo foi direto ao ponto, analisando Eduardo com um ar intimidador. "Não sou esse tipo de anjo", disse ele com sarcasmo. "Além do mais, não curto armas e acho que a violência é muito superestimada. Não é desse jeito que eu trabalho, embora esse não pareça ser o seu caso, hein?" Usou a indireta internacionalmente, com um tom ácido, enquanto tirava algo de seu bolso e punha na mesa. Veríssimo fechou ainda mais o seu rosto inexpressivo ao olhar para o símbolo. Pelos de lobisomem enrolados num agradinho para os pets. Continuou falando Eduardo com um ar didático. "É um totem usado pelas gangues numa temporada de guerra feito para humilhar os lobisomens. Sabe, eles colocam isso na boca do inimigo para indicar que ele foi para o céu dos cachorros e que talvez vai precisar de algo para oferecer, já que ele não é um cachorro de verdade." "Vá ao que importa então", disse Veríssimo de abrupto, interrompendo-o. "Não vou perder minha noite batendo cabeça com você. Por que está aqui se não é por vingança?" Eduardo estava esperando por essa pergunta. "Quando sou pago para fazer algo, gosto de ir até o fim", disse ele com um tom explicativo. "Esse é meu trampo. Você ferrou com tudo, estragou meus planos, matou meu parceiro. Mesmo querendo arrancar seus dentes no murro, não posso me dar ao luxo de encarar minha chefe com as mãos vazias." Fez uma pausa dramática para que Veríssimo tentasse entender o que aquilo queria dizer, mas Eduardo se antecipou. "Quero fechar um acordo com você." A resposta curta e direta deixou Veríssimo sem reação. Ele franziu as sobrancelhas em descrença. "Acha que eu sou idiota?" Parecia irritado agora, com suas presas alongadas visíveis. "É uma pergunta retórica? Porque eu falei sério. De qualquer forma, você é obrigado a aceitar." Veríssimo demonstrou suas presas num meio sorriso afiado de escárnio. "Por qual motivo? Por quebrar a lei." Desde quando você é juiz?" "Eu só estava fazendo minha parte para deixar todos seguros", grunhiu Veríssimo, mas se esforçando para não atacá-lo, cerrando os punhos. "A lei é lei." Eduardo foi mais firme, acentuando seu argumento enquanto batia o dedo na mesa. "É assim que as coisas funcionam por aqui na nossa cidade, e você foi longe demais dessa vez. Por mais que eu entenda seu ponto, não posso aceitar seus métodos. Nós não fazemos vista grossa." Veríssimo se levantou de um salto, inclinando-se sobre Eduardo com uma expressão que queimava de raiva e um rosto vermelho como o sol, o que não combinava bem para a sua espécie. Roberto estava infectando pessoas inocentes e transformando elas em lobisomens só para forçá-las a se juntar à sua religião de merda. Dessa vez, ele estava berrando. Os seres não humanos que sabiam do que eles estavam falando não interferiram, e os humanos normais que não faziam ideia do que era o assunto estavam com a cachaça demais no sangue para se importarem. "E mesmo assim vocês aceitaram proteger ele? Sério? Quanta hipocrisia! Vocês deveriam estar me agradecendo por fazer o trabalho que vocês deveriam fazer." "Ah, muito obrigado, senhor trabalhador", disse Eduardo sem soar tão sarcástico de propósito. Ele não queria irritar ainda mais o vampiro e começar uma briga desnecessária. Seu tempo estava acabando. "Sendo assim, por que você não aceita logo esse acordo e termina mais esse trabalho pra gente, hã? Sabe, seria de grande ajuda." "De novo essa história de acordo? Que saco!" "Acho melhor me escutar antes",
disse Eduardo com tranquilidade. Veríssimo se aquietou na mesma hora, entendendo que o que ele iria propor ao menos valia a pena considerar. É simples. Tudo que eu quero é que você assine um contrato de proteção integral pelos próximos meses. O arrependimento era evidente no rosto pálido de Veríssimo. Ele balançou a cabeça de um lado para o outro, sorrindo. Não dá para acreditar no que eu acabei de ouvir. Você quer que eu contrate um anjo da guarda? Ah, essa é boa. E para que eu ia precisar de um? Bingo! Eduardo pensou e sorriu de uma maneira determinada e maliciosa. O sorriso de alguém que tinha uma carta na manga e estava prestes a usá-la. Em primeiro lugar, fico surpreso por você me perguntar isso, considerando a situação que você se meteu, disse Eduardo, conduzindo a conversa com paciência. Afinal, você matou um líder religioso e não espera que isso gere alguma consequência? Sabe, talvez você até pudesse sair ileso com a ajuda de sua comunidade, mas se os lobisomens soubessem exatamente quem ordenou o assassinato, o que você acha que aconteceria? Veríssimo ficou calado e com um olhar duro. Ele sabia que não era uma ameaça vazia, porém tinha suas dúvidas. Vai me caguetar pros lobos? É isso que você está falando? Eduardo negou com a cabeça. Que nada, disse ele com um ar evasivo. Longe de mim fazer algo assim. Então mandei meu colega fazer isso. Nesse exato momento, no mínimo metade de todos os lobinhos de São Paulo sabem o que você fez. O anjo da guarda sorria de maneira triunfante, da mesma forma que um negociante fazia depois de passar a perna num otário desavisado. Então, a menos que você queira ouvir alguns uivos e ver várias garras afiadas indo até seu pescoço branquelo, continuou falando sem perder o tom de domínio, acho melhor você aceitar logo o que estou te oferecendo. Veríssimo suspirou contrariado. Espero que você tenha um contrato aí com você, disse ele com um ar desistente. Não confio em acordos verbais desde o primeiro reinado. Eduardo assentiu, enfiou a mão no bolso e tirou de dentro uma caneta e um papel dobrado. Sua chefe não gostava desse costume e sempre insistia para ele ter uma mala, mas Eduardo não gostava de carregar coisas desnecessárias se podia dobrá-las. Era um anjo prático e se orgulhava disso. Veríssimo passou os olhos pelo contrato e depois de hesitar um pouco, ele assinou. Espero que esteja feliz, anjo. Resmungou e devolveu o contrato. Ah, você não faz ideia. Veríssimo! Um grito furioso vindo da entrada tirou toda a atenção do bar, onde um homem zarrão estava parado, com o corpo tenso e rosto resumido a puro ódio. Ele fixou o olhar no vampiro. Seu filho da mãe! Avançou correndo em sua direção, dando um salto quando estava perto o suficiente. Eduardo viu o semblante enfurecido do homem se transformar mais e mais numa cara bestial canina, junto de pelos, presas e garras que cresciam tudo de uma vez enquanto ainda estava no ar. Um lobisomem completo e grande estava se jogando sobre a mesa em questão de segundos, e numa fração menor ainda de tempo, Eduardo reagiu e lançou o lobo na direção oposta com um movimento de mãos feitos por puro instinto. Aquilo não o abalou e ele pôde se recuperar depressa, agora espumando pela boca como um rato de esgoto insano. Eduardo já estava prevendo que a noite seria longa, mas não estava desanimado. Era evidente que não esperava que Álvaro fosse ser tão rápido em sua missão. Entretanto, os resultados o surpreenderam num bom sentido. Daria-lhe aquele biscoito do totem depois que resolvesse a algazarra que se seguiria. O trabalho é sagrado, ainda mais quando é a única coisa que você é bom de verdade. E também, Veríssimo agora era seu protegido, então aquilo era sua responsabilidade. A lei é lei, pensou consigo, preparado para fazer sua hora extra. Você acabou de escutar o texto Anjos Underground. Obrigada por me acompanhar até aqui.